Olá, eu sou a Carolina Chagas, eu sou estudante da sexta fase do curso de Ciência da Computação e nesse vídeo eu vou apresentar sobre a infraestrutura digital da AngelCorp. A infraestrutura digital da AngelCorp ela é composta de três serviços essenciais, sendo estes o DNS, que é a agenda telefônica da internet, que ela auxiliará na resolução dos endereços IP em nomes de domínio. Ou seja, ela vai então traduzir os IPs em domínios legíveis. O Nginx, que é a vitrine digital, que vai possibilitar a visualização dos domínios da AngelCorp através dos protocolos HTTP e HTTPS. E também tem o FTPS e o SCP, que eles vão garantir a entrega segura e confiável dos arquivos transferidos na AngelCorp. O projeto em si foi dividido em uma estrutura de pastas e foi feito também um Docker Compose, contendo todos os containers que vão ser utilizados nesse projeto da infraestrutura da AngelCorp. O DNS foi feito dois containers, o Bind9 Master, que identifica o servidor de DNS primário, e o Bind9 Slave, que é um servidor de DNS secundário, que caso o Bind9 Master falhar, tem o Bind9 secundário, que é o Slave. Foi mapeado também a porta 1053 para o Bind9 Master e do meu computador, a porta externa. E essa porta 53, mapeada aqui no container, é a porta interna do dock. O bind slave foi mapeado da porta 2053 do porta externa. Além disso, também criei uma network para facilitar a comunicação entre os diferentes serviços aqui dentro do dock, que é 10.0.0.0/24. Agora sobre o DNS, está nessa pasta aqui. O bind9 config, ele tem uma named conf. Aqui são identificadas as pastas que vai ser incluídas as configurações do bind9. Aqui são algumas configurações, algumas opções de configurações, mais umas opções gerais. Aqui é a name conf local. Ela identifica as zonas para AngelCorp. Essa primeira zona aqui, ela vai identificar os nomes de domínios para os IPs. Tipo master, porque essa aqui vai ser a zona, o domínio primário utilizado e o arquivo que vai utilizar para identificar esses domínios para IP é esse dbangelcorp.com.br. Esse allow transfer significa que ele pode ter um servidor DNS secundário que vai estar e vai permitir que esse slave crie uma cópia das configurações desse servidor. E esse also notify é para notificar o slave que se eu modificar alguma configuração aqui, ele vai notificar o slave para mandar as alterações necessárias. Já essa zona aqui, também chamada de zona reversa, ela vai identificar os IPs, ela vai traduzir os IPs para os nomes. Agora, essa DB 10.0.0, que é o que eu falei há poucos minutos atrás, ela vai identificar, então, os IPs e vai traduzir para os nomes de domínios, através desse PTR aqui. Agora, sobre o DB AngelCorp, ele vai definir algumas estruturas utilizadas no DNS. O SOA ele vai definir o servidor primário utilizado para a infraestrutura da AngelCorp e também vai definir o administrador dessa estrutura.
Os NS são os servidores autoritativos. O ns.angelcorp.com.br está ligado ao NS, ao Bind Master. O NS2 está ligado ao Bind Slave, que é o DNS secundário. Aqui estão os registros A, que eles vão traduzir os domínios, os nomes de domínios para IPv4. Aqui os registros AAA, e eles vão traduzir os domínios para IPv6. Aqui está definido o servidor de e-mail que vai ser utilizado para a infraestrutura da Angel Corp. O CNAME é como se fosse um apelido para identificar os nomes de domínios. O TX é um texto arbitrário que pode ser utilizado em políticas de e-mail. Já o SRV, ele serve para a localização de alguns serviços específicos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz o do VoIP. Então, agora que eu expliquei as configurações utilizadas para o Bind9, é necessário identificar se não tem nenhum erro de sintaxe de configuração que foi feito, porque senão o Bind9 não vai rodar. Então, eu vou ter que entrar no modo bash do container Docker. Esse name checkconf ele vai identificar se não tem nenhum erro de sintaxe nas configurações realizadas. Como ele não retornou nada, quer dizer que não tem nenhum erro de sintaxe. Esse name checkconf ele está retornando, ele vai verificar se não tem nenhum conflito na zona reversa, que ela vai mapear os IPs para os nomes de domínio. Como ela retornou load serial, ok, ela também não viu nenhum erro. Agora eu vou retornar a zona que vai identificar e vai mapear os nomes de domínios para os IPs. Como ela retornou load serial, ok, ela também não tem nenhum conflito. Agora eu vou explicar sobre o DNS que está mapeado como servidor padrão aqui para responder nas configurações do meu notebook. Aqui, conexões, eu estou utilizando a rede Wi-Fi. Os DNS que foram cadastrados para ser utilizado aqui nesse projeto são 10.0.0.2, que é o DNS, o servidor de DNS Master, o 10.0.0.3, que é o Slave, e o 8.8.8, que é o DNS do Google. Agora eu vou sair do modo bash, vou mapear, ver se não tem, mapear os hosts que estão cadastrados como DNS. Não tem nenhum deles cadastrado aqui. Então, eu vou sair do modo nano. Agora eu vou limpar a tabela de cache do DNS. Eu vou restartar o servidor do DNS. Agora ele foi restartado. E eu vou testar, ver se ele está respondendo os comandos dig e slocar. O dig ele está respondendo para esse DNS aqui, conforme identificado nas configurações. Agora eu vou fazer um dig para o servidor de e-mail do Bind9.
servidor de e-mail também está respondendo conforme planejado nesse servidor DNS aqui. E o NS local também está funcionando conforme deveria. Agora eu vou explicar sobre a vitrine digital da AngelCorp, o Nginx, que é como os domínios da AngelCorp são visualizados na web. Então, para o Nginx também foi feito um container, foi mapeado as portas 40.215 para HTTP, essa é a porta externa do meu notebook, para a porta 80 interna do Docker, a 40.315 foi mapeada para HTTPS e a 40.395 foi mapeada para a porta 8080. Aqui são definidos os volumes que vão ser utilizados nesse container para garantir a persistência dos dados. E foi mapeado o IP 10.0.0.4 para rodar o Nginx. Agora eu vou restartar o Nginx, o container do Nginx. Ele foi restartado. Agora eu vou explicar sobre como ele está estruturado. Ele está estruturado com as pastas confd, html e logs. Aqui, essa www.angelcorp.com, ela vai identificar como que o domínio da AngelCorp, o domínio principal da AngelCorp está estruturado. Então, ele vai escutar na porta 80, o nome do servidor vai ser esse aqui, e ele vai redirecionar todo o tráfego que for para HTTP, ou seja, para a porta mapeada 40.215, que é a porta 80 dentro do Docker. Ele vai mapear e vai redirecionar esse tráfego para a porta 40.315, que é a porta 443 de HTTPS. E por que isso? Em si, ele é inseguro porque ele não criptografa nenhuma das credenciais dos usuários. E por conta dele não criptografar essas credenciais, ele abre brechas para a interceptação dessas credenciais que os atacantes podem utilizar para realizar alguns ataques. E por conta disso, é de extrema importância a utilização do HTTPS, que é um HTTP seguro. E como é que funciona essa segurança? Essa segurança funciona através de certificados, a troca de certificados. Esses certificados, aqui na configuração do Nginx, eles foram mapeados nesta pasta aqui, confd. Os certificados foram gerados estão aqui, e eles foram gerados através deste comando aqui, OpenSSL, aqui presente no terminal. Também pouco sobre configurações de segurança SSL e TLS, são algumas boas práticas de segurança. Sem elas, não é possível estabelecer uma comunicação segura no HTTPS. Aqui está mapeada a raiz do documento para o site, para a página oficial da AngelCorp. E esse location aqui, try files, esse 404 aqui quer dizer que se ele não encontrar a página, ele vai retornar um erro 404. Aqui está sendo mapeado algumas pastas onde vai ser salvos logs de acesso ao site. Esses logs de acesso podem ser visualizados aqui. E aqui tem alguns erros de logs que também foram salvos. Aqui é possível identificar e visualizar o site oficial da AngelCorp em HTML. Indo para a pasta para o subdomínio de documentos confidenciais do AngelCorp. Ele está escutando na porta 80 HTTP. Ele vai precisar de uma autenticação básica
que vai aparecer na hora que o usuário acessar na tela, na porta 40.215, esse subdomínio aqui. Ele vai pedir uma autenticação básica, que vai pedir usuário e senha, que foram já previamente cadastrados. E esse usuário e essa senha vão ser gerados e vão ser salvos aqui. Eu tenho dois usuários, a Angelita e a Carol. Então, ele vai salvar aqui nesse documento, nesse arquivo, no caso, as senhas criptografadas dos usuários. Aí, aqui ele também está mapeando as portas não, as estruturas onde a página HTML está montada dos documentos oficiais da Angel Corp. Aqui, da mesma maneira, ele vai retornar um 404. Se não encontrar a página, aqui ele também está mapeando os lugares onde vai ser colocado os logs de acesso. Então é possível identificar aqui embaixo. Ah, agora esse aqui é o index.html, que é a página que vai ser exibida na página web. Sobre os relatórios confidenciais da Corp, esse subdomínio aqui utiliza aquela porta não padrão, que está escutando na porta 8080, e ela vai ser conectada à porta externa do notebook, na porta 40.395. Aqui ele também está mapeando os diretórios onde vai ser salvo o HTML. Aqui ele retorna o 404 se não encontrar. Aqui ele também está retornando os acessos e erros de log identificados. Aqui e aqui também. E este aqui é a página index.html que será mostrada para o usuário. Agora eu vou verificar se todas as configurações do Nginx estão sintaticamente corretas. Eu entrei no dash do conteúdo do Nginx, vou digitar nginx-t. Ele retornou que as configurações estão sintaticamente corretas e que o teste deu com sucesso. Agora eu vou sair do bash, vou restartar o container do Nginx. Agora eu restartei o container do Nginx e vou acessar as URLs da infraestrutura da Angel Corp através do navegador, e eu vou utilizar uma aba anônima porque eu estava fazendo alguns testes antes e ficou salvo o usuário no navegador. A porta HTTP funciona na porta 40.215. Está acessando e está redirecionando para a porta 40.315 HTTP, que também é possível ser identificado a partir desse cadeado aqui. Agora ele está acessando a HTTPS. Essa aqui, vou acessar agora a página de documentos confidenciais da Angel Corp, que ela precisa da autenticação do usuário. Funciona na porta 40.215, porque é um HTTP. Ele está pedindo o usuário. Então, eu vou digitar o usuário que eu já tenho cadastrado, que é o usuário Angelita. A senha que eu cadastrei para o usuário. Ele abriu a página de documentos confidenciais. Como eu disse, é HTTP, então é não seguro. Aqui está para salvar a chave, mas eu não vou salvar a senha. E aqui está. Agora eu vou acessar a página de relatórios, que é a página de relatórios da Angel Corp, que
funciona naquela porta não padrão, na 40.395. Funcionou e é um HTTP também, então é não seguro conexão. Agora eu vou explicar um pouco sobre como funciona a transferência de arquivos seguros na infraestrutura da Angel Corp. Para o FTPS, eu criei um container. Aí ele vai utilizar a porta 21.001 e também esse range de portas aqui. O usuário dele é o aluno FTP, 101.123, o IP do servidor é esse aqui. A porta mínima vai ser 40.000, a porta máxima 40.005. O SSL vai ser habilitado. Aqui vão ser salvos os certificados e as chaves relacionadas ao certificado da SSL. Aqui vai ser salvos os volumes para persistência. E o IP do FTPS é 10.0.0.8. Bom, aqui são os certificados gerados, que foram gerados. Bom, os certificados do FTPS eles são gerados nessa pasta aqui, que foi mapeada anteriormente. Estão sendo salvos tanto aqui quanto aqui. Para gerar esses certificados, é necessário executar o seguinte comando no terminal. Esse comando aqui. Agora sobre o arquivo vs-ftpd, que é o arquivo de configurações do FTPS. Ele está escutando conexões IPv4, não está escutando conexões IPv6. Está definido que usuários anônimos, ou usuários que não sejam locais, não vão poder realizar login. E esses usuários locais têm permissão de escrita. Aqui está definido algumas configurações de mensagens e logs. Está definido que os logs vão ser salvos, que vão ser salvos em horário local e vão ser conectados à porta 20. Aqui está definido que os usuários locais vão ficar presos ao seu diretório home e que eles vão poder ter permissão de escrita. Aqui é definido algumas questões de segurança e configurações. Aqui está definido que o SSL vai ter que ser habilitado. Se ele não for habilitado, não tem como fazer login. Então ele está forçando que o SSL seja habilitado. Aqui está definindo onde que os certificados do SSL vão ser salvos. Aqui está definido que o modo passivo está ativo, que a porta mínima é 40.000, que a porta máxima é 40.005. Aqui está definido o endereço do servidor FTPS. Aqui está definido onde que o usuário vai ser salvo, o diretório que vai ser salvo. Aqui tem algumas permissões de arquivo. Aqui é somente uma configuração para desativar a opção reverse do DNS para evitar lentidão. Aqui está definido algumas que o FTP vai ser habilitado, que vai poder ser logado no console e que não é possível se conectar com IPs diferentes daquele range que foi definido anteriormente. Usuários FTPS. Os usuários FTPS são salvos dentro dessa pasta data. Atualmente tem o usuário aluno FTP e o usuário Carol. Mas se eu quiser criar mais algum outro usuário, eu tenho que digitar sudo add user e digitar o nome do usuário, por exemplo, teste, e vou criar um novo usuário. Outra coisa, para mim, se eu modificar alguma configuração no arquivo vs-ftpd, eu tenho que reiniciar ele novamente. E isso é através desse comando sudo systemctl restart fsftpd. Ele restartou o fsftpd. Agora, para mostrar no diretório do usuário aluno FTP, é necessário digitar o seguinte comando: sudo ls-la home aluno FTP.
Agora eu vou realizar um teste com um arquivo de transferência e no qual eu vou realizar um download e um upload desse arquivo através de um cliente LFTP. Para começar a criar, primeiramente eu preciso criar um arquivo, então vou ter que entrar no container docker, aqui, no bash do container docker. Agora eu vou ter que criar um arquivo chamado de servidor para local. O arquivo foi criado. Agora eu vou dar um cat nesse arquivo. Aqui. Esse é um arquivo criado no servidor para download de FTPS. O arquivo foi criado então. Agora eu vou sair dessa máquina virtual. Vou realizar login na máquina FTP, servidor 192.68.3.8, porta mapeado 20.001, ok. Fazer login com aluno FTP, a senha 123, login sucesso, acesso remoto ao sistema FTP. Agora eu vou listar os arquivos que tem aqui. Aqui está listado o arquivo que eu acabei de criar remotamente. Vou realizar o download desse arquivo servidor para local. E agora eu vou realizar a criação de um arquivo na máquina local que vai ser enviada, que vai ser transferida para a máquina virtual do Docker via FTP. Aqui eu vou criar o arquivo local para servidor.txt. Aqui eu vou verificar o que tem dentro desse arquivo, conteúdo enviado da máquina local para o servidor via FTPS. Agora eu vou entrar no servidor FTP. Aqui no 2.68.8. Aqui. Aluno FTP. 123. Aqui. Login foi realizado. Agora eu vou ter que verificar a presença daquele arquivo que foi criado ali dentro dessa máquina virtual. Ok. Putz. Tá, tem que realizar. Realizei a transferência. Agora eu vou sair desse terminal aqui e vou entrar no terminal do Docker para verificar a presença do arquivo lá. FTPS, entro no mesh do Docker. Agora entrei no mesh do Docker e vou verificar se o arquivo está aqui dentro. Home barra
vsftpd barra unoftp barra local underline para servidor.txt. O conteúdo foi enviado da máquina. Então agora eu vou explicar sobre o SCP, que é uma maneira de realizar transferência de arquivos segura a partir do SSH. Eu criei um Dockerfile para instalar o OpenSSH, que é um servidor de SSH. Ele vai criar o usuário, o aluno SSH, a senha 123, vai permitir o login, vai expor a porta 22 e a partir a hora que o Docker Compose rodar os containers, ele vai começar a rodar o SSH. Então, aqui no Docker Compose, eu defini que a porta externa exposta vai ser a 2200 e a porta interna do Docker é a porta 22. O IP desse container é o 10.0.0.9. Agora eu vou realizar, então, a criação de um arquivo na máquina local e essa criação desse arquivo ela vai ser transferida depois para a VM do Docker através do SCP, que é esse comando aqui. Então, aqui é a porta mapeada e a porta mapeada vai ser o meu usuário da VM, é o aluno SSH, o IP do servidor. Meu usuário da VM. No SSH. A porta mapeada é a porta 2200. A senha é a senha 123. O arquivo foi transferido para a máquina virtual do Docker. Agora eu vou entrar na máquina virtual do Docker para verificar realmente se foi transferido. O arquivo foi transferido. Então, nesse vídeo foi abordado sobre 3 pilares principais da infraestrutura da Angel Corp, que é o DNS, que é a lista telefônica da internet, o Nginx, que é a vitrine digital, que é onde é possível visualizar as páginas web, e também foi apresentado sobre o FTPS e sobre o SCP, que são maneiras de transferir os arquivos de uma forma segura. Como aprendizados, então, esse trabalho me trouxe a importância de saber trabalhar com Docker, organizar os diversos serviços utilizados nesse projeto para trabalhar em conjunto, fazer com que eles funcionassem, realizar a configuração deles também,